Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais deram meu bebê para adoção sem me contar, então eu tirei os netos deles. Olá, eu tenho 26 anos e essa história começou quando eu tinha 18, apenas alguns meses depois de entrar na faculdade. Cresci em um lar religioso e rígido. Meus pais tinham regras para tudo, horários, roupas e até mesmo os livros que eu podia ler. Eles diziam que era para o meu bem, para me manter no caminho certo. Na época eu achava que era normal. Achava que eles se importavam, mas olhando para trás, percebo que a versão deles de amor era mais sobre controle do que cuidado. Então, quando descobri que estava grávida no meu primeiro ano de faculdade, entrei em pânico. Meu namorado e eu estávamos juntos há apenas alguns meses, e engravidar era a última coisa que eu esperava. No início, eu nem conseguia pensar em como contar a ele, porque o maior problema eram meus pais. Contar a eles parecia como entrar em uma tempestade sem guarda-chuva. Quando finalmente contei, a reação deles não foi raiva, pelo menos não abertamente. Foi pior, decepção misturada com aquele sentimento sufocante de culpa que eles sempre usavam para me manter na linha. Eles disseram que ninguém mais poderia saber, nem mesmo meus amigos. Segundo eles, a reputação da família seria arruinada se alguém descobrisse. Garantiram que me ajudariam a passar por isso, desde que eu seguisse o plano deles. Prometeram que tudo ficaria bem. O plano era ter o bebê em segredo, deixar que eles cuidassem dela enquanto eu terminava a faculdade e quando eu estivesse pronta, poderia assumir o papel de mãe novamente. Na época parecia uma tábua de salvação, então me agarrei a isso. Parei de ver meus amigos, abandonei os clubes do campus e fiquei em casa fingindo estar doente. Eu não percebia, mas eles estavam me isolando, cortando qualquer suporte que eu pudesse ter fora deles. Quando chegou a hora de dar à luz, meus pais não me deixaram escolher o hospital. Eles escolheram um em uma cidade vizinha, onde ninguém nos reconheceria. Minha mãe estava na sala de parto comigo, não porque eu queria, mas porque ela insistiu. Ela segurou minha mão, mas controlou todo o resto, desde o que eu podia comer depois até quem poderia ver o bebê. Eu dei à luz uma menina. Ela era perfeita, dedos minúsculos, cabelo macio e escuro, e o choro mais alto que você pode imaginar. Mas mal tive a chance de segurá-la antes de levarem ela embora. Meus pais disseram que estavam ajudando, cuidando dela enquanto eu descansava. Naquele momento eu estava exausta demais para resistir, mas mesmo assim algo parecia errado. As semanas seguintes foram um borrão. Não me permitiam alimentá-la ou tomar decisões sobre os cuidados dela. Minha mãe começou a se referir a si mesma como vó-mãe, brincando sobre como ela estaria preenchendo esse papel enquanto eu me colocava nos trilhos novamente. No início eu ignorei, mas a forma como ela dizia isso, quase como se acreditasse, me dava um nó no estômago. Então veio a papelada. Meu pai me entregou uma pilha de formulários, explicando que eram para a certidão de nascimento e os registros hospitalares do bebê. Eu não li com atenção. Eu confiava neles. Por que não confiaria? Eles eram meus pais. Assinei tudo onde eles me disseram e devolvi sem pensar duas vezes. Uma manhã, cerca de 3 semanas depois de trazer minha filha para casa, acordei e o berço estava vazio. No começo pensei que minha mãe a tivesse levado para alimentar, mas quando desci, meus pais estavam vestidos como se fossem sair. Eles disseram que estavam levando ela para a casa de um amigo para que eu pudesse descansar. Não sei porquê, mas não questionei. Talvez eu ainda estivesse naquela névoa de exaustão e confiança. Mas as horas se transformaram em dias e minha filha não voltou para casa. Quando finalmente exigi respostas, meus pais me sentaram à mesa da cozinha, como se fossem dar uma má notícia para uma criança. Disseram que fizeram o que era melhor para todos. Arranjaram para que ela fosse adotada por uma família da nossa igreja, um casal que não podia ter filhos. Disseram que eu era jovem demais, instável demais, e que minha filha merecia algo melhor do que eu poderia oferecer. Eu gritei, implorei, ameacei chamar a polícia. Foi então que me mostraram a papelada que eu tinha assinado, aquela que supostamente entregava meus direitos parentais. Meu pai disse, você concordou com isso, só não percebeu na época. Por semanas lutei contra eles. Tentei até entrar em contato com a igreja, mas ninguém me dizia onde a família adotiva morava. Parecia que todas as portas estavam fechadas, todas as estradas bloqueadas. Quando completei 19 anos, percebi que não a recuperaria. Terminei a faculdade o mais rápido que pude, me mudei e cortei contato com meus pais. A dor nunca foi embora de verdade, mas tentei construir uma vida para mim. Mudei de estado, conheci meu marido e agora tenho 2 filhos, um menino de 3 anos e uma menina de 1 ano. Meu marido sabe o que aconteceu, mas não é algo de que eu goste de falar. Então, do nada, meus pais entraram em contato. Uma carta pelo correio endereçada a mim, como se nada tivesse acontecido. Eles querem conhecer os netos. Estão agindo como se apenas tivéssemos nos distanciado, como se não houvesse um abismo entre nós.
Meus parentes estão me pressionando a perdoá-los, dizendo que agora estão velhos e arrependidos pelo que fizeram. Mas como você perdoa algo assim? Atualização 1. Olá. Depois que a carta chegou, eu não conseguia parar de pensar nisso. Toda vez que olhava para meus filhos, sentia um nó no estômago. Meu marido percebeu o quanto eu estava distraída e sugeriu que eu os encontrasse. Não para perdoá-los, mas para obter respostas. Decidimos que um local neutro seria mais seguro. Então, entrei em contato e disse para nos encontrarmos em um pequeno café, mais ou menos no meio do caminho entre nós. Eu cheguei primeiro. O lugar estava tranquilo, o tipo de lugar onde ninguém ouviria uma conversa pessoal. Meus pais chegaram juntos, parecendo quase normais, como aqueles avós que você vê em um parque alimentando patos. Minha mãe sorriu cautelosamente, mas o rosto do meu pai era indecifrável. Eles se sentaram, e após um silêncio constrangedor, minha mãe começou a falar. Ela disse que só tinham feito o que achavam que era o melhor. Falaram sobre minha idade na época, como eu era praticamente uma adulta e não estava pronta para criar uma criança. Meu pai interveio, lembrando-me que eu nem conseguia pagar por fraldas sem a ajuda deles. Não os deixei terminar. Lembrei-lhes das promessas que fizeram, que tinham me dito que me ajudariam, que resolveríamos isso juntos. Disse que eles me manipularam para assinar papéis que eu não entendia. Eles tentaram minimizar, dizendo que eu devia ter entendido mal, mas eu podia ver as rachaduras na compostura deles. A voz do meu pai ficou mais dura, e a mão da minha mãe começou a tremer. Então começou o gaslighting. Eles disseram que eu tinha concordado com a adoção, que eu estava instável e sobrecarregada. Meu pai se inclinou para a frente, insistindo que eu até os agradeci na época por assumirem o controle. Esse foi o momento em que perdi o controle. Disse que eles tinham roubado minha bebê, mentido para mim e destruído qualquer chance que eu tinha de ser mãe dela. Minha mãe foi a primeira a desabar, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto repetia que só estavam tentando me proteger. Meu pai permaneceu frio, defendendo suas ações como se estivessem acima de qualquer crítica. Mas então minha mãe escorregou. Ela mencionou a família adotiva, como eles haviam mantido contato todos esses anos, enviando atualizações e fotos. Ouvir isso foi como levar um soco no estômago. Esse tempo todo, eles sabiam onde minha filha estava. Tinham fotos dela, momentos que eu nunca pude testemunhar e nunca me contaram. Exigi ver as fotos. Meu pai imediatamente recusou, dizendo que isso abriria feridas antigas e não seria saudável para mim. Minha mãe parecia querer argumentar, mas permaneceu em silêncio, lançando olhares nervosos para ele. Aquilo foi a gota d'água. Disse que eles nunca conheceriam meus filhos, a menos que mostrassem verdadeiro remorso e me contassem tudo, a verdade completa sobre o que fizeram e por quê. Meu pai debochou, me chamando de dramática, mas minha mãe tentou segurar minha mão, dizendo que queria consertar as coisas. Afastei-me, disse que estava farta e fui embora. As consequências começaram quase imediatamente. Parentes começaram a ligar e mandar mensagens, acusando-me de ser ingrata e cruel. Minha tia disse que meus pais estavam de coração partido e que eu deveria ter vergonha de afastar os netos deles. Um primo chegou a sugerir que eu estava guardando rancor apenas para puni-los. Meu marido ficou furioso quando soube das críticas. Ele me disse que não devíamos nada aos meus pais e que estava pronto para bloqueá-los completamente. Fiquei tentada, mas uma parte de mim não conseguia se livrar da sensação de que havia mais a descobrir. Naquela noite comecei a pesquisar opções legais, me perguntando se havia alguma maneira de reabrir a adoção ou pelo menos descobrir mais sobre minha filha. Durante a pesquisa, encontrei um grupo de apoio online para mulheres que passaram por traições semelhantes. As histórias delas eram assustadoramente familiares, pais que as pressionaram a entregar seus bebês, apenas para se arrependerem anos depois. Algumas conseguiram se reconectar com seus filhos, e os conselhos delas me deram um fio de esperança. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. Meus pais dobraram os esforços, enviando cartas e presentes para meus filhos, tentando ignorar meus limites. Um dia, até a creche do meu filho ligou, dizendo que havia chegado um pacote para ele, enviado pela vovó e vovô. Pedi que devolvessem, mas o incidente me deixou abalada. No meio de tudo isso, minha mãe ligou. Sua voz estava trêmula, e ela chorava antes mesmo de terminar de dizer, alô. Disse que queria consertar as coisas e que estava disposta a se encontrar novamente, só nós duas. Ela parecia diferente desta vez, menos defensiva, mais desesperada. Hesitei, mas acabei concordando, marcando outro encontro no mesmo café. Meu marido não ficou feliz, mas entendeu porque eu sentia que precisava ir. Ele me lembrou de ser cautelosa, de não deixar que ela me manipulasse pela culpa. Por mais que eu quisesse acreditar que as lágrimas da minha mãe eram genuínas, eu não conseguia esquecer os anos de mentiras e manipulação. Não sei o que ela dirá desta vez, mas estou indo preparada. Se houver sequer uma chance de que ela esteja disposta a dizer a verdade, eu preciso ouvi-la, pela minha filha, pela minha família e por mim mesma.
Atualização 2. Olá. Eu cheguei ao café para o segundo encontro com minha mãe, preparando-me para o que quer que ela tivesse a dizer. Para minha surpresa, meu pai também veio, carregando uma pasta de couro gasta. Minha mãe parecia mais nervosa do que da última vez, enquanto meu pai estava mais frio, como se estivesse se preparando para uma negociação de negócios. Eles se sentaram à minha frente, e meu pai abriu a pasta, espalhando vários documentos e algumas fotos sobre a mesa. Ele disse que queriam esclarecer as coisas e me mostrar o panorama completo. Minha mãe ficou em silêncio, com as mãos inquietas no colo. Os documentos eram uma mistura de formulários legais e cartas. Um deles se destacou imediatamente, um registro financeiro mostrando uma doação feita à igreja dos meus pais pela família adotiva. O valor não era pequeno. Meu pai tentou minimizar, dizendo que era apenas um presente para a igreja e que não tinha relação direta com a adoção. Mas conforme eu continuava examinando os papéis, ficou claro que o dinheiro fazia parte do arranjo. Então vieram as fotos. Elas não eram da minha filha, mas da família adotiva, um casal sorridente em frente a uma casa grande, de mãos dadas. Minha mãe apontou para eles e disse que eram boas pessoas, bem-sucedidas e capazes de dar à minha filha uma vida que eu nunca poderia proporcionar. Foi nesse momento que me dei conta. Isso não era apenas sobre a crença deles de que eu era jovem demais ou incapaz. Eles haviam orquestrado a adoção sabendo do ganho financeiro que isso traria para a igreja deles. Olhei para meu pai e perguntei se ele havia vendido minha bebê. Ele endureceu, dizendo que eu estava distorcendo a verdade. O rosto da minha mãe se contorceu, e ela começou a chorar, dizendo que se arrependia, mas que estava com muito medo de interromper o que estava acontecendo na época. Não consegui mais segurar. Disse que o que eles fizeram não foi apenas manipulação, foi exploração. Meu pai não se abalou. Ele disse que fizeram o necessário para me proteger e proteger o bebê. Ele afirmou que a doação era irrelevante, mas o momento em que foi feita e a forma como estava documentada contavam uma história diferente. Os soluços da minha mãe ficaram mais altos, e ela admitiu que quis me contar tudo anos atrás, mas teve medo de que meu pai a afastasse também. Não fiquei muito tempo depois disso. Disse que não queria ouvir mais nada deles, a menos que estivessem dispostos a admitir completamente o que fizeram e mostrar verdadeiro remorso. Meu pai não respondeu, e minha mãe apenas acenou com a cabeça em meio às lágrimas. Peguei minha bolsa e fui embora. Naquela noite não consegui dormir. Meu marido sentou-se comigo enquanto eu revisava os documentos novamente, tentando juntar qualquer pista que pudesse me levar à minha filha. Uma carta mencionava o nome da agência de adoção, e com um pouco de pesquisa online, encontrei uma lista de famílias com as quais eles haviam trabalhado no passado. Não era muito, mas era um começo. Decidi enviar um e-mail para a família adotiva. Levei horas para escrevê-lo, escolhendo cuidadosamente cada palavra para não parecer ameaçadora ou invasiva. Expliquei meu lado da história, como fui coagida e enganada, e como eu só queria saber se minha filha estava feliz e segura. Apertei em enviar e imediatamente senti uma onda de ansiedade. Começou a espera. Dias se passaram sem resposta. Eu verificava minha caixa de entrada constantemente, atualizando-a a cada poucos minutos. Meu marido me lembrava de ser paciente, mas era difícil me concentrar em qualquer outra coisa. Então, uma noite finalmente chegou um e-mail. Os pais adotivos responderam cautelosamente. Disseram que não tinham ideia de que a adoção não tinha sido completamente consensual e que sentiam muito pela dor que eu havia enfrentado. Confirmaram que minha filha estava feliz e saudável, mas estavam hesitantes em compartilhar muitos detalhes, querendo proteger a estabilidade dela. Ofereceram enviar uma foto recente e me manter atualizada sobre a vida dela, mas deixaram claro que ainda não estavam prontos para facilitar um contato direto. Abri o anexo da foto, e meu coração parou. Ela tinha 8 anos agora, o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo, e seu sorriso era tão brilhante que iluminava a foto. Ela se parecia tanto comigo quando eu tinha a idade dela. Fiquei olhando para a foto por horas, tentando memorizar cada detalhe do rosto dela. No e-mail, os pais adotivos explicaram sua perspectiva. Eles acreditavam que a adoção havia sido totalmente acordada na época e não tinham ideia da manipulação por trás disso. Disseram que queriam garantir que a vida da minha filha continuasse estável e considerariam nos apresentar quando ela fosse mais velha, se ela manifestasse interesse. Respondi agradecendo pela foto e pela disposição deles de compartilhar atualizações. Reafirmei que não tinha intenção de perturbar a vida da minha filha e que só queria ter a chance de conhecê-la algum dia. A resposta deles parecia genuína, e embora não fosse tudo o que eu queria, era um passo à frente. Pela primeira vez em anos, senti uma pequena centelha de esperança. Mesmo que meus pais tivessem me traído, eu estava começando a reconstruir a conexão que eles tentaram apagar. Minha filha estava lá fora, feliz e amada, e agora eu tinha uma pequena janela para o mundo dela. Não era o suficiente, mas era um começo. Atualização 3. Olá.
Pouco tempo depois de receber o e-mail e a foto dos pais adotivos da minha filha, as coisas tomaram um rumo desagradável. De alguma forma, meus pais descobriram sobre meu contato com a família adotiva. No início foi sutil, comentários passivo-agressivos enviados através de parentes e mensagens vagas insinuando que eu estava causando problemas. Mas logo isso escalou. Minha tia me ligou uma noite para dizer que meus pais estavam andando pela igreja deles, dizendo às pessoas que eu era instável e que os estava assediando. Eles pintaram um quadro de uma filha amarga e ingrata que estava tentando arruinar a vida deles por rancor. Meu pai afirmou que sempre foram apenas solidários e que eu estava distorcendo a verdade para prejudicá-los. A pior parte? Alguns dos meus parentes acreditaram neles. Logo depois, meu marido recebeu uma ligação de seu irmão, que mencionou que meus pais estavam tentando conseguir nosso endereço. Aparentemente disseram a ele que só queriam entregar presentes para nossos filhos. Felizmente, meu cunhado sabia melhor e não deu nenhuma informação, mas isso não parou por aí. A creche ligou para mim alguns dias depois. Alguém, alegando ser avô das crianças, tentou aparecer pedindo para vê-las. A equipe, já ciente da situação, recusou-se a deixá-los entrar e me contatou imediatamente. Ouvir isso fez meu sangue gelar. Percebi que eles não estavam mais apenas tentando me manipular. Agora estavam ativamente mirando nos meus filhos. Naquela noite, disse ao meu marido que precisávamos tomar medidas legais. Contatamos um advogado para discutir a possibilidade de emitir uma ordem de restrição. Enquanto reuníamos as evidências, e-mails, mensagens de voz e declarações de familiares, comecei também a contatar parentes para confrontá-los. Aqueles que haviam tomado o lado dos meus pais ficaram na defensiva, acusando-me de estar exagerando. Alegaram que meus pais só estavam tentando se redimir e que eu estava sendo muito dura. Mas nem todos ficaram do lado deles. Um primo, com quem eu não falava há anos, entrou em contato de forma privada, dizendo que sempre suspeitou que algo não estava certo em relação aos meus pais. Ele compartilhou histórias da infância, momentos em que presenciou o comportamento controlador deles, mas sentiu que não podia falar na época. O apoio dele foi inesperado, mas reconfortante, especialmente em um momento em que a família parecia tão dividida. Emitir a ordem de restrição foi um processo longo, mas valeu a pena. Meu advogado ajudou a apresentar os documentos, e incluímos o incidente na creche como parte das evidências. Enquanto aguardávamos a resposta do tribunal, tive que me sentar novamente com a equipe da creche para implementar medidas de segurança mais rigorosas. Adicionamos um sistema de senhas para retirar as crianças e garantimos que a equipe soubesse exatamente quem estava autorizado a estar perto dos meus filhos. O estresse começou a cobrar seu preço. Eu não conseguia dormir, e até mesmo os menores barulhos em casa me faziam pular. Mas, no meio de tudo isso, a família adotiva me enviou outra atualização. Eles mencionaram que minha filha havia começado a fazer perguntas sobre sua família biológica. Era principalmente curiosidade. Ela queria saber se parecia comigo, se eu gostava das mesmas coisas que ela. Os pais adotivos pareciam mais abertos a futuras conversas e até sugeriram que poderíamos trocar outra foto em breve. Ouvir isso me deu um impulso de esperança muito necessário. Meus pais estavam desmoronando, mas o vínculo com minha filha, por menor que fosse, estava começando a crescer. Compartilhei essa notícia com meu marido, que me lembrou de me concentrar no que era mais importante: proteger nossos filhos e construir lentamente essa conexão com minha primogênita. Mas meus pais não tinham terminado. Uma tarde, ouvi uma batida na porta. Quando olhei pelo olho mágico, lá estavam eles, de pé na varanda com uma caixa que parecia conter brinquedos. Meu estômago despencou. Não abri a porta, em vez disso liguei para a polícia. Quando os policiais chegaram, meus pais ainda estavam lá, discutindo com meu marido, que havia saído para dizer a eles que fossem embora. Os policiais pegaram nossas declarações e avisaram meus pais para ficarem longe, lembrando-os da ordem de restrição. Depois disso, as coisas se acalmaram, pelo menos na superfície. Meus pais pararam de tentar me contatar diretamente, mas a campanha difamatória continuou. Tive que bloquear vários parentes nas redes sociais e até considerar trocar meu número de telefone. Apesar de tudo, meu sistema de apoio ficou mais forte. Amigos, alguns familiares compreensivos e até vizinhos se uniram, oferecendo ajuda e apoio. Em meio a tudo isso, minha determinação só se fortaleceu. Eu não ia deixar meus pais me intimidarem ou manipularem seu caminho de volta para minha vida. Eles já haviam tirado tanto de mim, mas eu não ia permitir que tirassem minha paz ou a segurança dos meus filhos. As atualizações dos pais adotivos tornaram-se uma tábua de salvação. Saber que minha filha estava curiosa sobre mim e que eles estavam abertos a manter a conexão viva me deu um senso de propósito. Isso me lembrou que havia algo pelo que valia a pena lutar, não importa o quão difícil as coisas ficassem. Eu estava determinada a seguir em frente, um passo de cada vez. Atualização 4. Olá!
Algumas semanas após minha última troca de mensagens com os pais adotivos, recebi um e-mail deles. Eles haviam refletido sobre tudo e queriam organizar uma chamada de vídeo entre mim e minha filha. Sugeriram apresentar a chamada como uma conversa casual com uma amiga da família, para evitar sobrecarregá-la. Queriam testar o terreno antes de me apresentarem como sua mãe biológica. Ler aquele e-mail me deixou animada e aterrorizada ao mesmo tempo. A chamada foi marcada para uma tarde de sábado e nos dias que antecederam, passei horas me preparando, pensando no que dizer, praticando como manter a conversa leve e natural. Meu marido me tranquilizou, dizendo que apenas ser eu mesma seria o suficiente, mas eu não conseguia evitar o medo de dizer algo errado. Quando chegou o momento, entrei na chamada de vídeo. Meu coração disparou enquanto a tela conectava e lá estava ela, minha filha. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo bagunçado, e ela estava sentada na ponta da cadeira, olhando timidamente para a tela. Os pais adotivos estavam ao lado dela, sorrindo calorosamente e a encorajando a dizer olá. A chamada começou devagar, com perguntas simples sobre seus hobbies favoritos e a escola. Ela era tímida, mas educada, respondendo com frases curtas. Fiz questão de manter o tom leve, mencionando como eu gostava do mesmo livro que ela e perguntando sobre seus jogos preferidos. Aos poucos, ela começou a se abrir, mostrando-me um desenho que havia feito mais cedo naquele dia. A chamada durou cerca de 15 minutos. Pareceu incrivelmente curta, mas ao mesmo tempo, como a conversa mais longa e emocionante que já tive. Quando chegou a hora de dizer adeus, os pais adotivos me agradeceram por respeitar os limites deles e prometeram manter contato. Assim que a tela escureceu, fiquei ali, sobrecarregada por uma mistura de esperança e tristeza. Era um passo à frente, mas eu não podia deixar de desejar mais tempo. Mais tarde naquela noite, meu filho de 3 anos ouviu enquanto eu conversava com meu marido sobre a chamada. Ele me perguntou com quem eu havia falado e quando hesitei, seguiu com: "É minha outra irmã?" Sua curiosidade me pegou de surpresa, e percebi que era a hora de explicar as coisas de uma forma que ele pudesse entender. Eu disse a ele que ele tinha outra irmã, mas que ela morava com outra família. Ele pareceu satisfeito com minha explicação simples e voltou a brincar com seus brinquedos. A chamada de vídeo fortaleceu minha determinação. Ver minha filha, mesmo através de uma tela, me deixou mais decidida a manter o contato e construir um relacionamento com o tempo. Mas a retaliação dos meus pais veio rapidamente. De alguma forma, eles descobriram sobre a chamada, e as ameaças começaram a chegar. Recebi e-mails e mensagens de voz me acusando de destruir a família e espalhar mentiras. Eles deixaram claro que não iam aceitar isso em silêncio. Encaminhei as mensagens para meu advogado, que formalmente notificou meus pais sobre os termos da ordem de restrição. Eu não estava disposta a correr riscos. Meu primo, aquele que me apoiou anteriormente, interveio novamente, compartilhando capturas de tela de mensagens em grupo da nossa família extensa. Nelas, meus pais me retratavam como uma filha vingativa que os estava afastando sem motivo. Meu primo os confrontou, revelando a verdade sobre o comportamento manipulador deles. A comunidade da igreja, onde meus pais eram bem conhecidos, também se envolveu. Comecei a receber mensagens de ódio de pessoas que eu nem conhecia, me acusando de ser cruel e ingrata. Foi frustrante e exaustivo, mas concentrei-me nas pessoas que acreditavam em mim. Meu marido, amigos próximos e alguns parentes solidários continuavam me lembrando que eu não devia nada aos meus pais. No meio de tudo isso, os pais adotivos entraram em contato novamente. Eles me tranquilizaram, dizendo que meus pais não os haviam contatado nem tentado interferir com minha filha. Isso foi um alívio, embora eu não pudesse evitar me preocupar com o que meus pais poderiam tentar a seguir. Durante a mesma conversa, os pais adotivos mencionaram cautelosamente a possibilidade de um encontro presencial daqui a alguns anos, caso minha filha demonstrasse interesse. Eles deixaram claro que queriam avançar devagar, mas o fato de estarem abertos à ideia já parecia uma vitória. Apesar do caos com meus pais, senti-me esperançosa quanto ao futuro. A conexão com minha filha era pequena, mas estava crescendo, e os pais adotivos pareciam genuinamente comprometidos em manter essa porta aberta. Estava longe de ser uma situação perfeita, mas era um começo. Eu podia ver um caminho à frente, onde minha filha talvez um dia soubesse a verdade sobre o que aconteceu e entendesse que eu nunca deixei de pensar nela. Por enquanto, estou focada em proteger minha família e dar um passo de cada vez. O caminho à frente não será fácil, mas estou pronta para enfrentá-lo. Atualização final. Olá! Achei que as coisas tinham se acalmado após o último incidente, mas meus pais ainda não tinham terminado. Uma manhã, recebi uma ligação da diretora da creche. Meus pais haviam aparecido, alegando serem os avós das crianças e exigindo vê-las. A equipe, já ciente da ordem de restrição, recusou-se a deixá-los entrar e me chamou imediatamente. Ouvir isso fez meu sangue gelar. Eles haviam cruzado uma linha que eu não podia ignorar.
Entrei em contato com a polícia imediatamente para registrar mais uma ocorrência. Desta vez, incluí todos os incidentes anteriores, as visitas inesperadas, as mensagens de assédio e agora essa tentativa. Meu advogado me aconselhou a fortalecer o caso pedindo uma ordem de proteção mais permanente. Enquanto isso, trabalhei com a creche para implementar medidas de segurança ainda mais rigorosas, incluindo um sistema de senhas para retiradas. Cada pessoa autorizada na lista recebeu um código exclusivo, e a equipe foi instruída a verificar as identidades de qualquer pessoa desconhecida. As consequências na família foram imediatas. Mais parentes surgiram, me acusando de exagerar e de estar criando um abismo entre meus pais e seus amados netos. As tentativas de me fazer sentir culpa atingiram novos níveis. Um parente afirmou que meus pais estavam de coração partido e que eu estava sendo desnecessariamente cruel por não permitir que tivessem um relacionamento com meus filhos. Mas nem todos ficaram do lado deles. Uma tia mais velha, com quem eu não falava há anos, me ligou de repente. Ela admitiu que sempre suspeitou que meus pais eram controladores e manipuladores, mesmo quando eu era criança. Pediu desculpas por não ter interferido antes, dizendo que não sentia que era sua responsabilidade na época. O apoio dela foi inesperado, mas bem-vindo, especialmente em um momento em que a maior parte da família parecia determinada a me pintar como a vilã. No meio desse caos, os pais adotivos entraram em contato novamente. Eles me informaram que minha filha estava fazendo mais perguntas sobre sua família biológica. Ela queria saber como eu era, que tipo de música eu gostava e se tínhamos algo em comum. Ouvir isso aqueceu meu coração. Os pais adotivos sugeriram que começássemos com outra chamada de vídeo para ver como ela se sentia antes de discutir a possibilidade de um encontro presencial. Concordei imediatamente. A segunda chamada foi ainda melhor do que a primeira. Minha filha estava mais relaxada desta vez, sorrindo mais e até rindo de uma piada que fiz sobre um desenho animado que ambas adoramos. Ela me mostrou seu bichinho de pelúcia favorito e falou sobre um projeto escolar pelo qual estava animada. A chamada foi curta, mas cada minuto pareceu um presente. Depois, os pais adotivos me agradeceram por ser paciente e compreensiva, dizendo que podiam ver o quanto eu me importava. Enquanto isso, meus pais estavam planejando seu próximo movimento. Uma carta chegou ao escritório do meu advogado, ameaçando uma ação legal para obter direitos de visita aos meus filhos. Eles alegaram que eu estava negando acesso sem motivo. Meu advogado rapidamente descartou o caso. No meu estado, avós não têm direitos automáticos de visita, especialmente quando há uma ordem de restrição em vigor. O caso deles não tinha fundamento, mas a tentativa só reforçou até onde estavam dispostos a ir para tentar recuperar o controle. Isso foi a gota d'água. Decidi escrever uma carta aos meus pais, não para reconciliar, mas para encerrar esse capítulo da minha vida de uma vez por todas. Detalhei tudo o que eles haviam feito, desde me manipular para assinar a papelada que tirou meus direitos parentais, até o assédio e as mentiras que se seguiram. Contei o quanto de dor haviam causado e deixei claro que nunca fariam parte da minha vida ou da vida dos meus filhos novamente. Não me contive, mas também não deixei espaço para mais discussões. Era definitivo. Depois de enviar a carta, foquei em seguir em frente. Comecei a procurar recursos de terapia apropriados para a idade das crianças, querendo garantir que tivessem as ferramentas necessárias para lidar com qualquer confusão ou conflito no futuro. Eu não queria sobrecarregá-los com toda a história, mas queria que se sentissem seguros e apoiados. Os pais adotivos mantiveram a promessa de continuar em contato. Eles compartilharam outra foto da minha filha, desta vez de um passeio recente em família. Ela parecia tão feliz e despreocupada. Também mencionaram que ela estava falando mais sobre a ideia de me conhecer pessoalmente um dia. Não era uma garantia, mas a possibilidade me encheu de esperança. Bloquear meus pais completamente foi o passo mais difícil, mas o mais necessário. Mudei meu número de telefone, protegi minhas redes sociais e instruí a creche a tratar qualquer contato deles como uma violação direta da ordem de restrição. A paz que se seguiu foi agridoce. Havia uma tristeza em perceber que as pessoas que deveriam me proteger haviam causado tanto mal, mas também um alívio em finalmente cortar os laços. Agora, meu foco está na minha família, aquela que construí com meu marido, e no vínculo crescente com minha primogênita. Embora a jornada tenha sido dolorosa, também foi um lembrete de quão forte me tornei. Eu talvez não tenha conseguido protegê-la naquela época, mas estou fazendo tudo o que posso para compensar isso agora. E pela primeira vez em muito tempo, sinto que o futuro é algo pelo qual vale a pena ansiar. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. A irmã modelo da minha esposa tem flertado comigo, e depois tentou me beijar na garagem. Olá!
Para contexto, acho minha esposa, Jenna, absolutamente linda, mas ela tem algumas questões muito negativas com a imagem corporal. Isso se deve em grande parte à sua irmã, Mary, que é muito atraente de forma convencional, ao contrário de Jenna, que tem uma beleza mais incomum, mais cativante e emo. Mary foi uma modelo de sucesso até alguns anos atrás e agora trabalha na indústria da moda. No início do nosso relacionamento, quando eu dizia a Jenna que ela era linda, ela sempre respondia: "Espere até você ver minha irmã." Quando finalmente conheci a família dela, ela passou semanas me pressionando aleatoriamente para falar sobre a irmã, perguntando se eu achava que ela era mais atraente, entre outras coisas. Eu sempre disse a verdade, que achava Mary atraente de uma forma sem graça e que achava minha esposa muito mais bonita e interessante de se olhar. Ela não deixava o assunto de lado até que eu a confrontei sobre o quão desconfortável isso me deixava e perguntei o que estava acontecendo. Foi então que ela me contou que sempre teve uma insegurança sobre sua aparência, porque cresceu sendo comparada à irmã. Elas caíram na clássica dinâmica de uma é a inteligente e a outra é a bonita durante toda a vida. Ela também me disse que Mary tinha o hábito de flertar com todos os seus ex-namorados e me alertou que isso aconteceria comigo eventualmente. Então, ela começou a chorar e implorar para que eu não a atraísse com sua irmã, ao que eu respondi firmemente que nunca atrairia com ninguém, muito menos com sua irmã. Estou apaixonado pela minha esposa desde o primeiro dia, e literalmente nenhuma mulher no mundo chega aos pés dela. No início, eu honestamente não acreditava que Mary realmente flertava, achando que era só uma extensão da insegurança de Jenna, mas eu estava errado. Sempre que nos reunimos com a família de minha esposa, Mary encontra maneiras de me tocar e fazer pequenas insinuações ou comentários sobre mim ou meu corpo. Isso é extremamente desconfortável para todos, especialmente para minha esposa, e já a confrontei sobre isso antes. Mary recua por um tempo, mas eventualmente volta a fazer o mesmo. Já se passaram 6 anos assim, e toda vez que isso acontece, minha esposa fica chateada por dias, e eu preciso tranquilizá-la muito. Agora, o problema atual. Alguns dias atrás, estávamos na festa de aniversário da minha sogra, e Mary me pediu para ajudá-la a pegar algumas coisas da garagem. Assim que entramos na garagem, ela se virou e me pressionou contra a porta com o corpo inteiro e começou a tentar me beijar. Eu imediatamente a empurrei e perguntei o que ela estava fazendo. Ela começou a rir e disse que estava apenas fazendo o que nós dois estávamos pensando. Ela continuou insistindo: "Você sabe o que quer." Eu disse que ela estava fora de si e saí correndo de lá. Fui direto até minha esposa e disse que precisávamos ir embora. Durante todo o trajeto para casa, ela me perguntou o que estava errado. Eu não sabia se deveria contar, porque sabia o quanto isso iria machucá-la, mas também pensei que Mary provavelmente tentaria distorcer a situação, fazendo parecer que eu tinha dado em cima dela. Então, sabia que precisava contar tudo. Contei tudo a ela, e ela chorou o caminho inteiro para casa. Nos últimos dias, Mary tem ligado e mandado mensagens para minha esposa, fazendo exatamente o que eu achava que ela faria, até mesmo dizendo a Jenna que eu disse que Mary era a garota mais linda que eu já vi. Precisei garantir milhões de vezes a minha esposa que eu não disse e nunca diria isso. Embora minha esposa acredite na minha versão dos fatos, ela está completamente devastada nos últimos dias. Ela mal come e se afasta do meu toque quando tento abraçá-la ou apenas segurar sua mão. Ela diz que se sente horrível e nojenta, e eu não sei o que fazer. Este é o momento mais baixo que eu já a vi passar, e dói vê-la tão magoada. Eu não faço ideia de como ajudá-la a superar isso. O que devo fazer? Atualização 1. Olá. Recebi alguns pedidos de atualização, então aqui está. Primeiro, quero agradecer muito a todos pelos conselhos. Foram extremamente úteis e me deram muito o que pensar. Sou especialmente grato às pessoas que perguntaram como eu estava me sentindo. Percebi que nunca tive a chance de fazer uma autoavaliação depois de tudo isso, e, na verdade, venho acumulando muita frustração e ressentimento sobre toda essa situação. Tenho sido assediado por anos, e isso tem sido ignorado ou ofuscado pelo impacto que causa na minha esposa. Não a culpo por isso, mas essa foi uma boa lição para eu aprender a não enterrar meus sentimentos em prol dos outros, nem mesmo por ela. Também quero esclarecer algumas coisas que surgiram. Várias pessoas perguntaram como a família da minha esposa se sente em relação a tudo isso.
Expliquei em um comentário que os pais dela são tóxicos e tratam Mary como a filha favorita, mesmo que minha esposa seja uma neurocientista incrível, uma musicista extremamente talentosa, fale 3 idiomas fluentemente e outros 2 de forma intermediária. Minha esposa e sua família são literalmente as únicas pessoas que não parecem entender o quão excepcional ela é. Lembro-me de conhecer um amigo da família dela e conversar sobre suas pesquisas, e ele disse: "Nossa, os pais dela só nos disseram que ela trabalha em uma universidade." Enquanto isso, meus pais literalmente a apresentam como o gênio da família para todos. Isso me deixa tão irritado pensar como a família dela roubou o brilho dela a vida inteira. Ela é literalmente uma mulher renascentista, mas tudo que eles se importam é com aparência e dinheiro. Algumas pessoas perguntaram por que eu me colocaria em uma situação sozinho com Mary, considerando tudo que ela já fez. Não tenho boas respostas para isso, exceto que nunca pensei que ela realmente tentaria algo. Essa possibilidade simplesmente não existia na minha cabeça. Agora percebo que deveria ter visto que isso aconteceria eventualmente, que eu deveria ter me preocupado menos em manter a paz e mais em acabar com o comportamento de Mary antes que isso escalasse para este ponto. Agora, sobre a atualização. Na noite em que publiquei, disse à minha esposa que, se ela quisesse tentar reparar o relacionamento com sua irmã, eu respeitaria isso, mas que eu não me sinto confortável estando perto dela no futuro próximo. Disse que Mary obviamente tem sido profundamente invejosa de minha esposa a vida inteira porque é uma pessoa superficial e vazia, cujo único valor tem prazo de validade, enquanto minha esposa tem substância. Disse também que acho que toda a família dela é tóxica e não fez nada além de colocá-la para baixo durante toda a vida, mas que só ela pode decidir se ainda quer essas pessoas em sua vida. Também falei que, embora eu não a culpe pela sua reação emocional, a insegurança dela é algo que ela precisa trabalhar para que nosso relacionamento seja saudável. O que Mary fez foi assédio sexual, e ela vem me assediando sexualmente há anos, mas consistentemente deixei meus próprios sentimentos sobre este problema de lado por causa do impacto que isso tem nela, o que me impediu de obter o apoio que eu também precisava. Disse que a reação dela só serve para se punir e me punir pelo comportamento da irmã, e que não há razão para dar a Mary esse tipo de poder. Também lhe disse algo que um comentarista mencionou e que realmente ressoou comigo: as únicas pessoas que a consideraram em segundo lugar são ela mesma e sua família. Todo o resto a vê pelo que ela realmente é. Ela chorou durante todo o tempo e concordou que precisava fazer terapia para trabalhar sua insegurança. Conseguimos encontrar um terapeuta que se especializa em questões de imagem corporal e autoestima para trabalhar com ela individualmente, e estamos procurando um terapeuta de casal também. Minha esposa enviou uma mensagem aos pais e à irmã explicando exatamente o que aconteceu e dizendo que entraria em contato com ele se algum dia sentisse que estava pronta para reparar o relacionamento. Bloqueamos todos eles em todos os lugares, mas Mary, claro, tem enviado mensagens de spam para minha família e nossos amigos com mentiras, dizendo que eu a ataquei, que sou viciado em drogas, que abusei da minha esposa e outros absurdos que, felizmente, ninguém acredita. Minha esposa ainda está se sentindo triste, mas consigo ver que as coisas estão melhorando um pouco. Ela está comendo e dormindo mais e voltou a me abraçar pela manhã, o que é bom. Agora, estou planejando uma viagem surpresa para nós neste fim de semana. Vamos para um dos nossos lugares favoritos, e eu vou mimá-la e fazê-la se sentir como a rainha incrível que ela é. Quero agradecer novamente pela ajuda. Vocês realmente me ajudaram a entender a gravidade do problema e, mais uma vez, obrigado por me ajudarem a conectar-me com meus próprios sentimentos sobre tudo isso. Vocês são os melhores. Atualização 2. Olá. Primeiro, quero dizer que recebi muitas perguntas sobre quem é Mary, e não vou dizer. Basta dizer que ela nunca foi famosa a ponto de ser um nome conhecido, mas conseguiu viver exclusivamente como modelo por cerca de uma década, pelo que entendo. Então, ela deve ter sido popular o suficiente para que pessoas do mundo da moda a conhecessem. Eu realmente não sei como esse mundo funciona, mas, honestamente, não importa quantos nomes você mencione, você não é famoso se não tem uma página na Wikipédia. Também recebi muitos comentários, a maioria brincando, me chamando de simp, homem submisso, e eu não posso discordar disso. Eu sou totalmente um simp pela minha esposa. Ela é a melhor. Espero que todos vocês encontrem um amor que os faça sentir assim. Agora, acho que é isso. Aqui está a atualização de fato. Minha esposa adorou o fim de semana de viagem. Nós nos divertimos muito, e, ao final, ela disse que sentia que estava voltando a ser ela mesma.
Alguns dias depois que voltamos, as coisas estavam bem calmas, então ficamos esperançosos de que Mary finalmente tivesse desistido. Mas eu me senti inquieto com tudo isso. Muitos de vocês me alertaram que Mary tentaria interferir no meu trabalho, e, embora eu tenha inicialmente descartado essa ideia, decidi entrar em contato com minha chefe por precaução. Trabalho na mesma empresa há quase 10 anos, e ela já me ouviu desabafar sobre Mary antes, então não precisei explicar muito. Minha chefe apenas me tranquilizou, dizendo que conhece meu verdadeiro caráter e me avisaria se Mary tentasse alguma coisa. Como vocês previram, Mary tentou contatar minha chefe alguns dias depois. A seguir, vou relatar o que minha chefe me contou. Aparentemente, Mary disse que eu precisava ser demitido porque era um predador e alegou ter provas de que a ataquei. Minha chefe disse que essa era uma acusação muito séria e pediu que Mary explicasse quais provas tinha. Mary alegou que havia uma câmera que capturou todo o incidente, e minha chefe pediu que ela enviasse o vídeo. Mary então ficou confusa e disse que a polícia tinha o vídeo. Minha chefe pediu que ela enviasse uma cópia do boletim de ocorrência. Mary disse que o relatório tinha muitas informações privadas, e minha chefe pediu que ela ocultasse essas informações e enviasse o restante. Então, Mary disse que não se sentia confortável com isso, e minha chefe lhe informou que não poderia tomar nenhuma atitude contra um funcionário com base no relato verbal de uma estranha. Mary gritou algo sobre culpabilização da vítima e desligou. Infelizmente, isso não foi o fim. Na última quarta-feira, Mary, de alguma forma, enviou um e-mail da minha conta pessoal com uma foto de um pênis, obviamente, não meu, para todo o escritório. Minha melhor suposição é que devo ter deixado meu e-mail conectado em algum dispositivo dos meus sogros. Mary definitivamente não é inteligente o suficiente para realmente me hackear. E sei que isso é totalmente irrelevante, mas, claro, ela escolheu o pênis mais estranho que já vi. Joguei esportes de equipe durante toda a minha vida, já vi muitos pênis, e aquele era algo surreal. É até engraçado pensar em Mary pesquisando pênis estranho ou algo assim e escolhendo entre centenas de imagens para encontrar por certo. Tive que me desculpar com todos no escritório, e, felizmente, as pessoas foram surpreendentemente compreensivas. Isso acabou sendo uma boa oportunidade de aproximação com meus colegas. Honestamente, nunca me considerei super querido no escritório, mas sinto que todos têm feito questão de serem gentis comigo, e isso significa muito. De qualquer forma, nesse ponto, ficou claro que precisávamos escalar a questão legalmente. Eu realmente queria evitar isso, mas ela me obrigou a agir. Minha esposa e eu temos um amigo advogado que nos ajudou a redigir uma carta de cessação e desistência detalhando o assédio contínuo de Mary e os danos materiais e emocionais que isso está nos causando. Minha esposa enviou uma mensagem para Mary e para meus sogros com uma cópia da carta e deixou muito claro que buscaríamos medidas criminais e ou civis se o assédio continuasse. A mãe da minha esposa ligou para ela chorando, implorando para que ela deixasse isso para lá e não incomodasse Mary. Minha esposa calmamente explicou que Mary era a única responsável por toda essa situação e que seus pais sempre permitiram o comportamento horrível dela. Ela também disse algo de que depois se arrependeu, mas que achei incrível. Mary vai colocar vocês dois em um asilo e roubar seu dinheiro na primeira oportunidade, e vocês merecem isso. Após a reação da mãe dela, minha esposa decidiu cortar completamente o contato com a família. Isso aconteceu na sexta-feira, e no domingo, a melhor amiga de Mary enviou uma mensagem para meu irmão no Facebook, dizendo que Mary nos deixaria em paz e pedindo que não a processássemos. Pedi ao meu irmão que não respondesse, em seguida, apenas sentei e aproveitei a ideia de que Mary estava por aí, em algum lugar, surtando com a possibilidade de finalmente ter que enfrentar as consequências de suas ações. Deve ser uma sensação muito estranha para ela. Desde então, não ouvimos mais nada. Parece que as coisas finalmente estão começando a voltar ao normal. Minha esposa começará a terapia na próxima semana e iniciará a terapia de casal em 1 ou 2 meses. Ela quer trabalhar algumas questões pessoais primeiro. Ela também está tirando uma licença curta do trabalho para descansar e recarregar as energias. Estou tão orgulhoso dela por se defender perante a família e finalmente priorizar sua saúde mental e bem-estar. Mais uma vez, obrigado a todos que ofereceram conselhos. Essa foi uma situação confusa, mas definitivamente teria sido ainda mais confusa sem a ajuda de vocês. Atualização 3. Olá! Eu tinha esquecido completamente desta conta até hoje, e entrei para ver tantos comentários e mensagens pedindo uma atualização.
É honestamente comovente ver quantas pessoas se importam com essa situação e desejam o melhor para mim e minha esposa. Esta será uma atualização breve. Não quero tornar isso algo regular, já que a situação original se resolveu o suficiente para que eu tenha esperança de que este seja o fim da saga. Mary e meus sogros basicamente nos deixaram em paz. Minha sogra ainda tenta entrar em contato com minha esposa de vez em quando, mas ela deixou claro para a família que, se as primeiras palavras que saírem da boca deles não forem "me desculpe", ela não está interessada em uma conversa. Como podem ver, os últimos 6 meses transformaram minha esposa em uma mulher incrível. Ela fez um trabalho maravilhoso na terapia, e sua confiança está crescendo o tempo todo. Não é apenas com a família, ela está mais confortável em se impor no trabalho, com estranhos, com amigos, etc. Ela até parou de tolerar algumas das minhas manias. Para ser justo, essas manias são coisas como deixar minhas meias espalhadas pela casa, mas estou seriamente orgulhoso dela por me dizer para parar com isso. Estou me tornando um parceiro mais responsável e solidário porque ela é capaz de comunicar suas necessidades e expectativas sem se sentir culpada por isso, e eu consigo comunicar coisas a ela sem que emoções intensas dominem a conversa. Não mencionei isso nas postagens anteriores, mas minha esposa sofre de sensibilidade à rejeição, mesmo fora do contexto da família. Muitas vezes, se eu apontava algo que achava que precisava mudar, a reação emocional dela ao sentir que fez algo errado era muito intensa. Em vez de lidarmos com o problema, a conversa acabava se tornando sobre regular as emoções dela. Agora, minha esposa tem ferramentas de enfrentamento muito boas que permitem que ela fale sobre o problema sem pensar que ela é o problema. E a maior atualização, ela está grávida. Temos uma menina prevista para fevereiro. Estou absolutamente extasiado de felicidade. Nós vamos amá-la tanto e ensiná-la que ela é mais do que sua beleza. Ela terá pais felizes que se amam e resolvem os problemas como uma equipe. O ciclo tóxico será quebrado. A família de Jenna não sabe, e ela ainda não decidiu se ou quando contará a eles. Mas, se contar, haverá limites muito claros para como eles poderão fazer parte da vida de nossa filha, e isso começará com terapia familiar. Por enquanto, ela tem um conjunto de avós que farão tudo por ela, e isso é mais do que suficiente. Minha família tem sido absolutamente incrível em seu apoio e está muito animada por nós. As coisas estão melhores do que nunca. É isso, pessoal. Obrigado novamente pelo apoio nesta jornada maluca. Atualização 4. Olá a todos. Já vim aqui antes para pedir conselhos, e vocês foram incrivelmente prestativos. Eu realmente poderia usar o apoio de vocês novamente. Jenna e eu tivemos nossa primeira filha em fevereiro. Ela é incrível, e estamos indo muito bem. Acabamos nos mudando do estado natal de Jenna, Nova York, para o meu, Massachusetts, para ficarmos mais próximos da minha família. Eles têm sido incrivelmente prestativos com o bebê. Não vimos a família de Jenna desde que cortamos o contato e os bloqueamos em todos os lugares. Também não contamos a eles sobre o bebê. Ontem, recebemos uma carta pelo correio da minha sogra e do meu sogro. Não faço ideia de como conseguiram nosso endereço. Aparentemente, meu sogro foi diagnosticado com câncer em estágio avançado e está sendo informado de que pode ter apenas algumas semanas de vida. Na carta, meus sogros falaram sobre o quanto lamentam a forma como lidaram com a situação envolvendo Mary. Eles também pediram desculpas pelo modo como trataram minha esposa durante toda a vida dela. Resumindo, confiram meu histórico de postagens. Basicamente Mary era a filha preferida, e Jenna era uma segunda opção, apesar de ser super talentosa e realizada. Eles terminaram a carta dizendo que recentemente ouviram falar sobre o bebê por meio de boatos e que gostariam de conhecer a neta. Para mim, o pedido de desculpas pareceu genuíno. Eles entraram em detalhes sobre o que fizeram de errado, pediram desculpas, expressaram remorso e explicaram o que deveriam ter feito de maneira diferente. Disseram que esperam conquistar nosso perdão com o tempo e que estão dispostos a fazer terapia familiar para curar o relacionamento. Jenna não está aceitando. Ela sente que isso é tarde demais e não quer responder. Ela também suspeita que eles estão mentindo sobre o câncer do sogro e que só querem nos pressionar a uma reconciliação para poderem conhecer o bebê. Parece absurdo, mas acho que eu também não duvidaria disso vindo deles. Quero respeitar os sentimentos da minha esposa sobre isso, mas estou preocupado que, se o câncer for real, ela possa se arrepender de não aproveitar esta oportunidade de reconciliação antes que ele morra.
Expressei isso a ela, mas ela está firme em sua decisão, e eu não toquei mais no assunto desde então. Meu instinto é esperar mais alguns dias, até o choque inicial passar, para tentar falar sobre isso novamente. Eu só não sei qual seria a melhor maneira de abordar isso. Certamente não quero forçar minha esposa a fazer algo que ela não queira fazer, mas sinto que ela pode não estar pensando com clareza sobre isso agora. Também é importante notar que nosso bebê ainda está com dificuldades para dormir, e ambos estamos cansados e emocionados o tempo todo. Acho que isso pode estar influenciando como ela se sente em relação a tudo isso. O que devo fazer aqui? Devo tentar novamente ou simplesmente deixar como está? Edit. Pessoal, parem de serem maldosos comigo. Eu também estou cansado e emocional, e meus sentimentos estão sendo feridos. Eu não estou forçando minha esposa a fazer nada. Eu toquei no assunto uma única vez. Sei que isso não é sobre mim. Não me importo pessoalmente com o que ela decidir, de qualquer forma. Só quero apoiar minha esposa. Pretendo dizer a ela que estou aqui para ouvir ou conversar sobre isso, caso ela queira, mas apoio totalmente as decisões dela em relação a essa situação. Ela tem uma ótima terapeuta em quem confia, e estarei aqui para apoiá-la no que for necessário. Atualização final. Olá a todos. Obrigado pelos comentários na minha última postagem, eles foram realmente úteis. Alguns foram um pouco duros, mas é o que é. As coisas tomaram um rumo decepcionante, mas agora temos algumas respostas e estamos lidando com isso. Primeiro, minha esposa estava certa, a história do câncer era uma mentira. Eles estavam apenas tentando nos manipular. Na mesma noite em que escrevi minha última postagem, apenas disse à minha esposa que estava aqui para ouvir se ela quisesse conversar sobre isso, mas que sempre apoiaria o que ela decidisse. Ela me agradeceu, e eu não toquei mais no assunto. Depois da sessão de terapia dela, Jenna disse que queria mais informações antes de tomar qualquer decisão. Ela entrou em contato com uma conexão confiável em comum e pediu que discretamente descobrisse se o câncer era real. A pessoa relatou que meu sogro parecia saudável. Meus sogros aparentemente estão planejando uma viagem à Europa em agosto e estão dizendo às pessoas que nós iremos com eles. Essa mesma conexão também confirmou que Mary participará dessa viagem com seu novo namorado, um homem muito mais velho e rico, do setor financeiro, nenhuma surpresa. Além disso, meus sogros não contaram a ninguém o que aconteceu comigo e Mary no ano passado. Eles apenas disseram que nos mudamos por causa do trabalho. Nesse ponto, qualquer possibilidade de reconciliação foi completamente descartada. Acho que nunca vi Jenna tão furiosa quanto quando descobrimos tudo isso. Só o fato de eles mentirem sobre algo tão grave como câncer terminal para manipular minha esposa em busca de perdão é inacreditável. Ainda fico chocado com o quão baixo eles conseguiram descer, mas foi revelador ler os comentários na minha última postagem sobre como isso é mais comum do que pensamos. Algumas pessoas até chamam isso de câncer de Natal. Algumas pessoas realmente não têm vergonha. Jenna decidiu escrever uma carta neste fim de semana explicando que sabia que estavam mentindo sobre tudo. Ela disse que tanto eles quanto Mary estão, essencialmente, mortos para ela. Jenna explicou que já processou esse luto e recomendou que eles fizessem o mesmo. Ela também deixou claro que, se tentarem entrar em contato novamente, a próxima carta que receberão será de um advogado. Jenna me disse que escrever essa carta foi algo terapêutico para ela, então pelo menos há algo positivo nisso. Ficamos nos perguntando quem contou a ele sobre o bebê ou forneceu o nosso endereço. Tenho certeza de que o endereço não é difícil de encontrar por meio de registros públicos, mas temos sido muito cuidadosos sobre o bebê. A conexão com quem falamos nem sabia sobre o bebê até Jenna ligar. Gostamos e confiamos nessa pessoa, mas não queríamos correr o risco de a informação vazar. Fomos jantar na casa dos meus pais alguns dias atrás, e Jenna começou a contar a ele sobre o que aconteceu. Notei minha mãe desviando o olhar, e meu coração afundou. Perguntei se tinha sido ela quem contatou meus sogros, e ela começou a chorar, dizendo que não podia imaginar nunca conhecer os próprios netos e que só queria que curássemos nossas feridas e fossemos uma família novamente. Meu pai não sabia que ela tinha entrado em contato e ficou chocado e decepcionado com ela também. Eu fiquei absolutamente furioso, enquanto Jenna meio que se desligou e ficou com uma expressão vazia. Não consigo lembrar metade do que disse, mas terminei dizendo que agora ela saberia como é não ter acesso à própria neta, assim como meus sogros.
Pegamos o bebê e fomos embora imediatamente, ignorando ligações e mensagens dela e eventualmente de meus irmãos. Agora estamos nos sentindo traídos e de coração partido. Nunca, em 1 milhão de anos, imaginei que minha mãe violaria nossa confiança assim. Somos tão próximos. Ela ama a Jenna e o bebê profundamente. Minha família sabe exatamente o que aconteceu com meus sogros, ela não pode alegar ignorância. Obviamente, estamos dando muito espaço a eles, mas, curiosamente, Jenna está defendendo que não sejamos precipitados em cortá-los completamente. Ela sente que minha mãe não agiu de forma maliciosa e está aberta a dar uma segunda chance, especialmente considerando que minha mãe sempre foi solidária comigo e com minha esposa até agora. No fundo, sei que Jenna está certa, mas ainda é muito recente, e estou tão bravo. Pedimos um tempo à minha família, e eles estão respeitando isso. Vamos usar o fim de semana para esfriar a cabeça antes de decidir os próximos passos juntos. Felizmente, temos essa pequena fofura rechonchuda em casa, que ri e faz sons engraçados, o que torna difícil ficar muito irritado ou pensar demais em qualquer coisa por muito tempo. Sei que será um caminho difícil reconstruir a confiança com minha mãe, mas sinto uma certa esperança de que as coisas ficarão bem a longo prazo. Obrigado novamente pela ajuda de todos. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.